que acontece? A gente fez uma publicação de carrossel lá no Instagram. Então, para vocês que estão nas outras plataformas, vão lá depois para vocês poderem ler, poder ver o que é. E no título, eu falo sobre você tá perdendo. Eu vou abrir aqui para poder ler bonitinho para vocês qual é o nome do título. E eu queria muito que vocês olhassem, porque para mim me impressionou bastante, tá? A gente fez essa publicação e essa publicação ela tá quase viralizando de tanta gente que já colocou a curtida e já foi compartilhada. E assim, eu fiquei muito impressionada porque talvez eu não tivesse com essa expectativa toda, mas isso mostra que é uma situação que está acontecendo com vocês. Então, por isso que eu quero pegar e conversar com vocês sobre isso, tá? O título desse carrossel é o seguinte: preferiram trazer uma pessoa externa do que te promover ao cargo de gestão. Já aconteceu isso com você? Veja o motivo. E aí, tem um monte de comentário, tem muita curtida, tem muito compartilhamento, enfim. Depois você vai lá para ler. Eu falo aqui sobre os principais motivos disso estar acontecendo. Mas, como a gente está aqui numa live, eu acho importante a gente trazer também esse assunto para cá. Esse post, ele veio muito inspirado em situações que acontecem com alunos quando chegam aqui na minha mentoria, né? Eu tenho uma mentoria de carreira, aliás, tem alguns tipos de mentoria individual e a mentoria em grupo. E em ambos casos, ou seja, tanto nas pessoas que pagam para fazer individualmente comigo, quanto nas pessoas que fazem a mentoria em grupo, é muito comum esse tipo de situação chegar aqui para mim, das pessoas reclamarem que elas tinham uma posição e essa posição é para ser promovida, essa pessoa não foi promovida a esse cargo e ainda trouxeram alguém de fora. E o que mais incomoda quando essas pessoas vivem essa situação é que, além delas não serem promovidas, elas ainda têm que treinar a pessoa que está vindo de fora. E esse post também foi muito inspirado numa situação de um cliente meu, empresa, né? Então, lembrando a vocês, eu tenho tanto o braço MBA, sou professora de MBA, mentora, pessoa individual ou mentoria em grupo, e também do treinamento em empresa. E um dos nossos clientes, a empresa, mandou embora uma pessoa do RH e já está meio que uma rotatividade, sabe? Já não é a primeira pessoa que sai dessa posição de gerência do RH e tem uma equipe enorme embaixo. E essa equipe nunca é cogitada a alçar essa posição. Mas o mais interessante é que, apesar dela não ser cogitada, todas as vezes que acontece essa mudança, né, de alguém ser mandado embora para trazer alguém de novo, as pessoas que estão na empresa ficam se reportando diretamente à diretoria ou ao presidente da empresa. Então, isso é algo para você refletir. Eu quero que vocês leiam lá o post vem trazendo alguns erros do porquê que isso acontece, mas eu quero deixar como mensagem principal aqui, e aí para poder ler o ponto do Levi, a mensagem principal é: não acreditem nessa história que, de alguma maneira, muitos de vocês contam para vocês mesmos como uma forma de se compensar, de que a empresa está fazendo isso porque ela é crítica, ou porque ela quer te sacanear, ou porque ela não te valoriza, ou porque não valoriza funcionário. Eu escuto muito isso. A empresa não promoveu ninguém interno porque a empresa não valoriza os funcionários, só valoriza quem vem de fora. Quem está dentro não tem oportunidade. E eu quero muito gerar essa reflexão em você, e isso apareceu tá lá nos cards. Mas o ponto central que eu quero que vocês entendam é: nenhuma empresa vai fazer uma besteira de não colocar na posição quem ela quer colocar, quem ela entende que vai ter capacidade para, tá, assumir a posição, só pelo simples fato de trazer alguém de fora, tá? Então, não acreditem nessa premissa de que, não, a empresa não vai trazer, ela vai sempre preferir alguém de fora, as pessoas internas nunca terão chance. Isso não é real. Só que se hoje as únicas oportunidades que estão surgindo, a empresa prefere trazer pessoas de fora, isso significa que quem está dentro
não está conseguindo passar a imagem correta, não está conseguindo mostrar que realmente merece essa posição. E a empresa não vai correr o risco. Entendam isso, tá? A gente sempre fala muito isso aqui na mentoria. As empresas não vão correr o risco. Então, não vai correr o risco de testar você. Ela não vai colocar você numa posição, ainda mais uma posição de gestão, que vão ter todos os desafios de se reportar mais para cima na cadeia, ter que ter uma equipe, então tem múltiplos desafios ali, e a empresa não vai correr o risco de colocar você se ela não tiver a segurança de que se ela colocar, a coisa vai funcionar. Então, diante desse cenário, se a empresa hoje tem uma possibilidade de te promover, gente, vocês ouviram um grito aqui da criança aleatório? Enfim, se hoje a empresa tem a possibilidade de te promover ao cargo de gestão, porém ela prefere trazer alguém externo a te promover, isso significa que o seu posicionamento, a forma como você está mostrando o seu trabalho, a forma como você está sendo visto dentro da empresa, não é a forma adequada, não é pelo menos a forma que você gostaria, porque se você quer ocupar essa posição e não ocupou, isso significa que você não está fazendo o exercício da forma certa. E aqui na mentoria a gente tem um mantra, que é o Minha Carreira, Minhas Regras. Quem está aqui dentro da mentoria já sabe. Rose, por exemplo, a Mel, que agora chegou lá no YouTube. Todos os meus alunos sabem da minha regra. A Paloma também já deve estar sabendo, que é o hashtag Minha Carreira, Minhas Regras. Então, a gente precisa, e eu acho que esse é o principal objetivo meu aqui com vocês, é você criar a consciência de que quanto menos você olhar para a situação, a empresa prefere trazer alguém, a empresa não dá chance, a empresa não dá oportunidade, a empresa não sei o quê. Quanto menos você olha para os fatores externos e quanto mais você olha para os seus fatores internos, ou seja, o que eu tenho que fazer para ocupar essa vaga? Como que eu tenho que me posicionar? O que eu estou fazendo de errado para a empresa não me cogitar alguém de fora? Enquanto isso não acontecer, você naturalmente perde a possibilidade de declarar Minha Carreira, Minhas Regras. E o que é o Minha Carreira, Minhas Regras? É onde você define o jogo. Só que para você definir o jogo, obrigatoriamente, você precisa estar à frente do jogo. Isso aí, né, Paloma? Aí, ó, Paloma mandou a hashtag aqui. Minha Carreira, Minhas Regras. Então, gente, se o mantra que eu quero que vocês fiquem nessa segunda-feira para essa semana é: não fiquem perdendo tempo pensando que a empresa não me dá a oportunidade. Porque é o seguinte, tem empresas que realmente não dão. E se hoje você está numa empresa que se configura dessa forma, ou seja, ela não te dá oportunidade, ela não vai te dar chance, isso significa então que você tem que sair. Você tem que ir para uma outra empresa, você tem que mudar. Agora, antes de fazer esse movimento, existe um movimento interno que também precisa ser feito. Porque muitas oportunidades acontecem sim internamente, mas que hoje, por uma falta do posicionamento adequado, você não consegue declarar Minha Carreira, Minhas Regras dentro da empresa. Só que qual é o grande problema disso? Você pode pensar, tá bom, Lílio, mas aí tudo bem. Aí eu pego e vou para outra empresa e trabalho em outra empresa, então. E sou promovido em outra empresa. Só qual é o grande problema? Se você hoje não consegue ser promovido dentro da empresa que você está e a empresa prefere ficar trazendo sempre pessoas de fora, isso significa que tem algo no seu posicionamento que não está bom, firme o suficiente para que a empresa sinta segurança. E se a empresa que você trabalha hoje não tem segurança, não é a próxima empresa que terá. Então, antes de pegar e sair tentando mudar, sair mudando de empresa, de área, de não sei o quê, primeiro faça o movimento de olhar para dentro, olhar para você e ver o que você precisa consertar em você. No momento que você consegue consertar posicionamento, todos os pontos que a gente trabalha muito forte aqui na mentoria, que eu venho trazendo alguns pontos para vocês aqui gratuitamente, nesse momento as coisas começam a mudar. E aí sim fica mais fácil você decidir se você quer ficar dentro ou se você quer sair, tá bom? Mas o Minha Carreira, Minhas Regras o movimento é meu. Eu faço esse movimento. E depois que eu trabalho isso em mim, aí sim eu escolho aonde eu prefiro ficar. Tá bom?
Já vou ler aqui, tá, Levi? Ó, Rosa mandou, esse é meu mantra. Pois é, meus alunos já sabem que esse é o mantra da nossa turma, né? Minha carreira, minhas regras. Esse, para mim, é o ponto principal. Luca colocou, eu só aprendi na Heineken, estou aprendendo muito. Que bom, ô, Luca. Agora o negócio é fazer uma estratégia para você crescer. Se você gosta de trabalhar lá e está aprendendo muito, tem que crescer, porque também não adianta só ficar aprendendo, tá bom? As coisas têm que conseguir andar em conjunto, senão daqui a pouco você está há 10 anos lá dentro com essa coisa do, é muito legal, tô aprendendo muito, não sei quem, e a empresa vai adorando esse discurso também do tô aprendendo, não preciso crescer, tá bom? Gustavo perguntou, mudar de setor ou mudar de empresa? Muita gente acaba querendo mudar de empresa. Alguns casos também de setor, tá, Gustavo? Muita gente acaba falando assim, a gente tem um caso aqui de uma aluna, que é a aluna que eu já falei algumas vezes para vocês, que teve 83% de faixa salarial, né, de promoção com aumento, né, um salário absurdo. Ela queria mudar de área. Por quê? Porque ela começou a achar que o problema dela não estar conseguindo ganhar bem era a empresa. Era a área. E aí não era a empresa. Então, o que ela fez? Ela pegou e começou a achar que ela tinha que fazer uma outra faculdade. Começou a procurar outra faculdade, enfim, foi uma doideira. Quando ela entrou aqui, ela estava no segundo período da faculdade, que eu não lembro de que era. Ela era formada em marketing e eu não sei o que ela estava fazendo dessa segunda vez. E aí eu falei para ela, tranca a faculdade, porque o problema não é a graduação, o problema é o seu posicionamento. E a gente mudou, a empresa realmente não tinha chances aonde ela estava, ela mudou de emprego, ganhou 83% de aumento, agora está com outro convite para ir para uma outra empresa para ganhar mais 40%, e a coisa começou a andar, tá? Levi mandou o seguinte: ganhei a missão de implantar um treinamento de liderança para um empregado aqui da empresa que é parente da diretoria. Ele precisa desenvolver a comunicação não violenta. O que você me sugere? Levi, eu tenho um problema sério com esse assunto. Não é um assunto que eu domino e eu tenho muitas restrições sobre esse assunto. Então, não vou conseguir te ajudar. Eu acho que se essa pessoa acha que é o dono do mundo por ser parente da diretoria, e talvez a comunicação não violenta esteja por conta disso, a minha sugestão é começar dando um feedback, e aí tem que ter respaldo da diretoria para isso, mas eu não colocaria ele num curso de liderança. Eu não acredito muito em cursos de liderança. Eu acho que os cursos de liderança falam para as pessoas serem um robô e a coisa é um pouquinho mais complexa. Eu colocaria essa pessoa num coaching, numa mentoria, acho mais efetivo, tá? Do que um curso de comunicação não violento. O cara que é violento vai pensar, dane-se, tá bom, vou continuar a ser violento. Entendeu? Não é, ai, nosso curso de comunicação não violenta, cara, ai, agora eu vou ser uma pessoa zen budista. Não vai, né? Não vai mesmo. Então, eu iria por esse caminho, tá? Mas aí eu tenho as minhas reticências com o tema. Já contratei gente, já chamei consultor para vir me explicar. Continuei tendo minhas reticências sobre o assunto, tá bom? Ô, Adriana, eu já vou ler aqui o seu ponto, tá? Eu só vou ler antes a Aline. E, ó, o pessoal hoje do TikTok tá quietinho, gente. Vocês estão me mandando like, já, isso eu já gostei. Estão mandando coraçãozinho, mas estão quietinhos hoje. Aline, coloca ele na igreja. Aí, ô, Levi, a ideia do Gustavo. Coloca ele na igreja. Ai, pois é. É o case, né? O cara é grosso porque você acha o dono do mundo. Então, eu daria feedback. Eu acho que o curso de comunicação não violenta, assim, desenvolver isso. O cara tá se achando o dono do mundo. Tem que sentar com ele e falar, querido. Não vai adiantar, não. Numa terapia, Matheus, eu não acho que a terapia serviria para esse cara. Sabe por quê? Porque ele não acha que ele tem um problema. Ele acha que ele é parente do dono. Ele acha que ele é parente da diretoria. É que eu não quero falar um português mais, né? Mas para ele, assim, que se dane. Eu sou parente do diretor. Você que me aguente, você que me ature. E no final também é um pouco disso mesmo, né? Ele não tá errado. Vamos pensar assim? É meio que ature. Vão mandar ele embora? Não vão. Então ele não precisa de terapia. Ele precisa de alguém que dê um feedback muito sincero para ele, de ó, querido, do jeito que tá, vai dar ruim. Assim, não é porque você é parente do diretor que significa que você tem costas largas, mas para isso precisa saber se ele realmente não tem. Porque se ele tiver costas largas,
ele vai continuar sendo assim. Pode pagar qualquer curso do planeta, o cara vai continuar sendo estúpido, porque ele sabe que não vai ter consequência para ele. E aí, para que se dane. Os incomodados que se mudem, lembra? Empresa familiar é complexo, gente. Vamos lá. Aline, sempre quis subir de cargo, sou responsável e etc. Mas quando finalmente tive essa oportunidade, numa empresa que já entraria com essa posição mais alta, fiquei extremamente insegura e fui desligada. Aline, o que aconteceu com você, tá bom? O que acontece na maioria das pessoas, tá? Quando você sobe de cargo, você tem que mudar os tipos de competência. Outras coisas são exigidas e é natural que você tenha uma insegurança. Natural. O planeta Terra é natural ter insegurança, porque isso significa que você fez uma transição de um cargo para outro. E em toda transição, você precisa se organizar, você precisa de novas habilidades, novas competências, novos conhecimentos. Então, a insegurança acabou atrapalhando você. O que você deveria ter feito? E aí, o que você precisa ter feito na época, mas o que você precisa fazer agora, porque senão você vai ficar sendo demitida sempre, tá? Não vai ser só agora. Isso vai começar a acontecer de maneira recorrente. Você precisa se preparar para essa nova posição. E se preparar não é só ser uma pessoa responsável, não é só ser uma pessoa que entrega hoje resultados do jeito que você entrega hoje. Você precisa também ter a cabeça, as competências de um novo cargo e entender os desafios de um novo cargo. Nesse caso, eu sempre vou recomendar mentoria, gente, porque eu sou mentora de carreira. Eu sei o que acontece na tua cabeça, eu sei como é que se resolve isso. E eu não acho que um curso resolva, porque tem questões que são ligadas a você. Então, tem uma série de fatores, Aline. Talvez o seu jeito de ser, a sua personalidade, a empresa que você entrou. Se a gente, de repente, fizer um cruzamento, você é uma excelente pessoa para estar numa posição de gestão, mas na empresa que você conseguiu essa oportunidade, o estilo da empresa era muito divergente do seu estilo. E isso atrapalha. Além disso, existem estilos de personalidade, comportamento, características que são específicas suas. E no momento que a gente não leva isso em consideração, a gente acha que todo mundo tem o mesmo jeito de ser. E a gente sabe que não é. A gente sabe que as pessoas são diferentes. Que eu sou diferente de você, que é diferente do Levi, da Elaine, da Eliane, do Adriano, entendeu? Então, esse é o ponto principal que levou você ao desligamento, que levaram você a ser desligada, mas isso tem como resolver, tá bom? Pedir a extrema multitarefa e sou muito analítica, tá vendo? Te botaram na posição errada. Esse é o ponto, sabe? Então, esse é um trabalho que a gente precisaria ver aqui com calma, porque aí eu preciso conhecer melhor você, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Eu vi que tem perguntas. Estou gostando, hein, Paloma? Continua mandando perguntas aqui. Eu já vou abrir, tá? Suas perguntas. Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Gustavo? Eu não vou nem ler aqui porque eu fico com medo de ser banida. Mas é complicado, né? Enfim, é complexo o negócio. Adriano, acontece muito isso mesmo. E também quando o funcionário tem que ensinar outro recém-contratado com salário menor e depois te demitem sem justificativa. Pois é, Adriano. Mas só reforçando esse aspecto, tá? Essas coisas só acontecem quando a pessoa que é demitida não consegue se posicionar da forma correta, tá bom? Então, o problema não é na empresa, não é mesmo da empresa. Quanto mais a gente colocar que a responsabilidade da empresa sacanear a gente, da empresa não dar chance, da empresa não promover, da empresa não isso, não aquilo, na empresa, menos a gente olha para a nossa caixinha. Existe uma coisa que o Stephen Covey falava, o Stephen Covey foi um grande empresário nos Estados Unidos, autor de grandes livros, entre eles um dos livros é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro, ele fala sobre o círculo de preocupação e o círculo de influência. E o que o Stephen percebeu analisando milhares de pessoas ao longo de anos que eram eficazes versus as pessoas que não eram eficazes?
que todas as pessoas que são eficazes, elas têm uma forma de olhar o mundo diferente das pessoas não eficazes. E para isso eles chamam as pessoas reativas ou pessoas protagonistas. Então, protagonismo ou reativo. O reativo, ele olha o círculo, ele chama de círculo de influência e tem o círculo da preocupação. Todas as pessoas que são reativas olham o círculo da preocupação. Qual é o círculo da preocupação? Ah, a empresa vai contratar alguém com menor salário, eu vou ensinar para ele, depois a empresa vai me demitir. Ah, a empresa sempre prefere pagar menos. A empresa sempre quer economizar. A empresa nunca dá oportunidade para quem está dentro. A empresa não olha para os funcionários. Eu estou no meu círculo de preocupação. Por quê? Porque eu estou olhando só ao redor. Eu estou botando a culpa na empresa das coisas não acontecerem comigo e eu fico aqui no meu mundinho reclamando. O grande ponto, e aí olhando para a minha ótica da neurociência, né, que é um assunto que eu amo e que eu estudo há muitos anos, é que o nosso cérebro não consegue ser ocupado de vários assuntos ao mesmo tempo. Ou seja, se o meu cérebro não consegue se ocupar de vários assuntos ao mesmo tempo, no momento que eu estou olhando para fora, a empresa vai me demitir, vai contratar alguém que ganhe menos. A empresa não dá chance, a empresa não promove os funcionários, a empresa quer pagar pouco, a empresa isso, a empresa aquilo. Eu só consigo ocupar grande parte da minha mente com essa situação, pensando na empresa. Pessoas proativas são pessoas que olham pelo círculo da influência. O que é o círculo da influência? Eu vejo a situação, então, por exemplo, o Levi trouxe aí uma situação, uma empresa, eu tenho um parente do dono e o parente do diretor, e esse cara está sendo grosso com todo mundo porque ele é parente do diretor. Então, ele está num que se dane, tá? Isso é uma situação. Eu não tenho o que fazer, eu não posso entrar na cabeça desse cidadão e tentar resolver o que está passando na cabeça dele. O que eu posso fazer, então, dentro do meu círculo de influência? E aí eu olho para mim, se eu sou subordinada a essa pessoa, o que eu posso fazer? Eu vou sentar, eu vou dar um feedback, eu vou me posicionar, eu vou ser ríspido também, eu vou fugir, entende? Isso é o círculo de influência, entender aonde eu entro nessa história. Nenhuma empresa quer pagar pouco para funcionário, nenhuma empresa quer sempre trazer o funcionário da xepa, o cara que aceita ganhar menos. Porque o cara que aceita ganhar menos, muitas vezes, não é a pessoa mais competente. A empresa não quer ter incompetente na equipe. Ela quer sim ter competente que ganhem ok. Mas ela também não tem problema em promover e pagar bem, quem tiver que pagar bem. Mas para isso é um movimento onde eu trabalho a minha influência e não olhando ao redor. Então, esse é só um ponto de atenção para vocês, tá bom? Vamos lá. Elaine mandou aqui. Se ele não reconhecer que ele possui esse ponto para melhorar, aí é desafiador, porque é uma habilidade comportamental a ser desenvolvida. Exatamente, Elaine. Se ele não quiser, ele não vai. Às vezes ele reconhece, mas também não quer. Não precisa. Eliane mandou. Gente, o cachorro está aqui sonhando. Eliane mandou. E quando temos gente acima que não tem competência técnica e nem de gestão? E acredita que todos conspiram contra ela. Já tentei falar com a diretoria e vi que não vai resolver. Eliane, nesse caso, você precisa mostrar para a diretoria que essa pessoa não tem competência. Acabou. Mas qual é o grande problema de você estar trabalhando hoje com uma pessoa assim? Se você trabalha com uma pessoa assim, é que se a pessoa é incompetente, ela sabe que a equipe é competente, ela se sente ameaçada pela equipe, ela vai barrar a sua fala com a diretoria. Então, ela vai tentar atravessar qualquer conversa que você possa ter com pares e pessoas acima dela, para não ficar evidente a incompetência dessa pessoa. Então, é preciso montar uma estratégia para que as pessoas ao seu redor consigam enxergar isso, para que tome-se uma decisão, se vão desenvolver, se vão mudar essa pessoa de área, o que vai acontecer. Ou se vão demitir e vão promover algum de vocês. O ponto que você não pode deixar acontecer é essa pessoa pegar, te bloquear de ter acesso a pessoas importantes na empresa e, por bloquear você, a diretoria começar a achar que a incompetência vem da equipe e não dela, tá? Então, esse é um ponto de atenção importante, tá bom? Vamos lá, agora eu vou ler aqui da Paloma. Daqui a pouco eu leio aqui só. Não, deixa eu ler suas mensagens que acho que vai ficar mais fácil.
Eu treino enfermeiras, gente. Eu treino enfermeiras. Sou analista administrativo, quero mudar isso. Por isso estou na mentoria. É uma demanda de análise boa. É isso aí. Eu era de outra unidade, o clima era outro. Agora na nova, as pessoas são de poucas amizades, é muito desconfortável estar no meio delas. Elas são desagradáveis, sinto que eu deveria fazer amizade, ajudar a mudar o clima, mas não tenho energia e me sinto sem vontade. Devo olhar para isso? Paloma, depende. A gente, na quarta-feira, a gente tem um encontro, né? Eu acho que a gente pode conversar isso na quarta-feira. Porém, o que que eu olho para você, tá? A gente precisa ter um pouco de cautela. Então, deixa eu trazer aqui o cenário, gente, ó, só para porque eu fui lendo, então só para a gente colocar todos vocês na mesma página. Paloma mudou de área, foi para uma unidade nova. Nessa nova unidade, as pessoas não são muito relacionais e ela está sentindo que o clima é meio pesado. Então, ela pensa que na posição dela de ter migrado, ela pode ter como função trabalhar para ajudar nessa melhoria ali do clima entre a equipe. A Paloma é uma assistente administrativa, né? O Paloma. Então, qual é o meu ponto de atenção? Isso pode ser feito? Pode. Porém, primeira coisa, e você já participou disso lá, né, Paloma? A gente já falou sobre isso na mentoria. Pensar nisso, né, nesse clima para melhorar e tudo mais, é convergente com a sua meta de carreira? Se for, tudo bem. Se não for, não vai fazer. Não vai perder tempo com um assunto que não vai levar você para onde você quer chegar. Segundo aspecto que a gente precisa ter atenção: até que ponto essas pessoas vão ficar tranquilas em ver você fazendo esse movimento, ou vão achar que você é arrogante por estar querendo achar que você pode fazer esse movimento sendo um assistente administrativo. Então precisa ter uma certa cautela, porque às vezes a gente, na mal boa intenção, a gente acaba criando um clima de indisposição, porque as pessoas acham que você se sente superior. Por isso que na mentoria a gente desenha muito essa estratégia. Como eu sempre falo e falei semana passada, gente, o mundo corporativo é um jogo de tabuleiro. E eu preciso saber, dentro desse joguinho de xadrez, com quais peças eu vou me movimentar. Quem eu sou e quais peças eu movimento. Para que eu tenha um movimento que faça sentido, tanto para mim, tá? Tanto para o que eu quero a longo prazo, quanto também para o redor, para fazer sentido para o entorno. Aí, ó, se vão te achar arrogante, eu seguraria e pensaria em outra estratégia, circularia isso pelo redor, tá? Mas ainda assim, veria assim, é legal você ter um clima bacana? Sim, mas até que ponto ir olhar para isso e dedicar tempo nisso aproxima você do que você quer, tá bom? Então, essa é uma pergunta importante, tá? E aí eu vou ler aqui as perguntas que você me mandou. Percebo. Ai, peraí. Eu acho que é de baixo para cima, né, gente? Vamos ver. Essas demissões logo após treinar um funcionário novo desmotivam muito. Matheus, então existe um posicionamento que precisa ser melhorado, tá? Para evitar que isso esteja acontecendo com você, tá bom? Paloma, percebo que muitos colaboradores daqui estão desanimados e a gestão não faz nada. Eu queria ajudar. Devo? Se sim, como? Já respondi, né? Está muito atrelada essa pergunta, essa conversa que a gente estava tendo anterior. Depende, pode sim, você pode sim ajudar, mas a gente precisa ter clareza se vai fazer sentido ou não, ou se isso não vai soar arrogante. A outra pergunta é: já dei dicas para a coordenação, mas sinto que ignorou. Gosto de olhar para as necessidades do colaborador. E por último, quando esperam muito da gente, mas não dão tempo para a gente poder produzir ou são resistentes à mudança. O que fazer? Tá bom, então deixa eu responder a anterior, aí eu volto para essa. Que você falou aqui, já dei dicas para a coordenação, mas sinto que eles ignoraram. Gosto de olhar para as necessidades do colaborador. Paloma, se hoje fizer sentido para você, o que eu recomendo é que você use essa situação para gerar uma liderança informal. Ao invés de você ficar dando dica para o coordenador, você fazer esse movimento através de uma liderança informal. Mas para fazer isso, você precisa garantir que a empresa não vai achar que você está querendo bypassar alguém,
falar que você está passando por cima, que você se acha superior, tá bom? Então, esse é o ponto principal. Mas eu não ficaria dando dica para o coordenador. Primeiro, porque ele vai olhar e falar, pô, uma assistente administrativa está querendo me dar a dica. Eu que sou coordenador, então, assim, já sou petulante na visão de alguém, tá? Além disso, se ele fizer e der certo, ele vai jogar os créditos única e exclusivamente para ele. Ele não vai falar que foi você que fez isso. Então, eu trabalharia com uma liderança informal, tá bom? Acho que faz mais sentido na minha visão, gera mais resultado. Como identificar que um movimento feito soou arrogante? Tem muitos fatores, Matheus. Por que é difícil eu pegar e falar? Porque não vai ter receita de bolo, né? Eu sempre falo aqui para vocês, não existe receita de bolo em carreira. Mas o que você pode levar em consideração? Qual foi o cenário que eu levei em consideração aqui para a Paloma? Paloma é uma assistente administrativo falando com o coordenador o que ela acha que um coordenador tem que fazer. E isso soa arrogante para quem escuta, porque fala assim, quem é ela para achar que ela sabe mais do que eu se eu estou numa posição acima da dela? Então tem o fator, às vezes, cargo, fator atividade, fator empresa. Eu já trabalhei numa empresa que só passaram a me ouvir depois que eu comprei roupa de marca, porque a empresa só falava com pessoas que andavam com roupa de marca. Então, entende? A gente precisa entender a cultura. Outras empresas não. Quando eu peguei as roupas de marca e fui para outra empresa, não mudou nada. As pessoas, ok, ele anda com roupa de marca, dane-se, entendeu? Então, tem muitos fatores. Tem o fator como a empresa é, tem o fator como você é, o seu comportamento, a sua personalidade, o cargo que você ocupa, quem está em cima, é um mapa. Por isso que eu falo que é um jogo. Então, a gente precisa mapear tudo. Mas, nesse caso, esses são os aspectos centrais, tá bom? Rosemary está me perguntando, o que é uma liderança informal? Liderança informal é todas as vezes que você é reconhecido pelas pessoas como uma pessoa líder. E o que é ser reconhecido como líder? As pessoas pedem dica, elas te pedem ajuda, elas só se consultam com você. Se você pedir determinada coisa, essa pessoa vai parar para fazer para você, mesmo que ela não responda para você. Então, às vezes, é uma pessoa que, em teoria, né, no cargo, ela ocupa o mesmo cargo que você, porém, ela sente que você é maior, ela sente que você tem mais bagagem, então ela procura você, ela pede ajuda, ela pede conselho, ela pede orientação, ela faz exatamente o que você fala para ela fazer. Isso é uma liderança informal. Quando você desempenha uma liderança informal, é bem interessante porque a empresa já enxerga que você tem essa capacidade de mobilizar pessoas, de influenciar. E aí isso pode ajudar você lá na hora de ser promovido, porque a empresa vai olhar e falar, mas fulaninho ali, tá vendo? Todo mundo já pede coisa para ele, já recomenda, já considera e tudo mais. Então ele é um líder natural, tá? Mas existem perfis que têm esse aspecto, tem perfis que não têm esse aspecto. Dá para ser treinado, mas só que são perfis que têm mais ou menos facilidade nesse aspecto, tá bom? E vamos então à nossa última pergunta, que é a seguinte, da Paloma também. Quando esperam muito da gente, mas não dão tempo para a gente poder produzir, ou são resistentes à mudança, o que fazer? Tem a liderança informal com algumas pessoas, mas fica em off, aí não pode ficar em off, Paloma. Não pode, não pode, não pode. As pessoas têm que ver. Elas têm que ver isso tem que ficar nítido para quem está perto de você. Que você lidera essas pessoas, que essas pessoas seguem você, que elas seguem suas indicações, tá bom? Se você ficar secreta, como é que a empresa vai saber que você já tem isso? Tá bom? Vamos lá. Paloma colocou. Então, quando esperam muito da gente, mas não dão tempo para a gente poder produzir, ou são muito resistentes à mudança. O que fazer? O que eu vejo hoje em todas as empresas que eu atendo, né? Hoje a gente atende mais de 40 empresas. Eu já tive mais de 200 mentorados, já atendi mais de 3.000 alunos em MBA. O que eu vejo no final? Que, apesar de todo mundo querer mudar, ninguém está disposto a fazer esse movimento de verdade. Então, a empresa quer que você seja diferente, porém a empresa não quer mudar nada. Ou seja, no final ela sabe que ela precisa mudar, mas ela não está disposta a fazer esse movimento. Então, o que a gente trabalha aqui na mentoria, que você, Paloma, vai trabalhar aqui na mentoria?
é o nosso projeto autoral, nosso IDR, porque a nossa impressão digital corporativa atrelada a um projeto autoral, e hoje eu não vou falar sobre isso, gente, eu deixo para falar aqui amanhã sobre esse aspecto. Quando você trabalha um projeto autoral, você só vai apresentar o resultado desse projeto, o que gerou de entrega, depois que você já fez o projeto todo. Então, você não passa pelo pedido de aprovação e tudo mais. Quanto mais eu tiver que envolver as pessoas para aprovar algo inovador, algo novo, algo que a empresa precisa, mas que vai tirar a empresa da zona de conforto, menos a empresa vai aprovar. Então, o que a gente acaba fazendo é não contar. Por isso, o projeto precisa ser relativamente simples, que gere impacto e que não precise de envolvimento de aprovação. Por quê? Porque aí a gente faz tudo às escuras, digamos assim, e mostra no final o benefício. Aí facilita muito a empresa a aceitar esse movimento, tá bom? Rafael, boa tarde. Natália, obrigada por me seguir aqui na rede. Lilian, vamos fazer uma live sobre como ler as outras pessoas para aprendermos a lidar com vários tipos de personas? Mel, a gente pode fazer sim, é um super tema, mas eu prefiro que vocês me mandem as perguntas relacionadas a isso e eu vou respondendo, porque isso é um mundo gigantesco. Hoje, por exemplo, das certificações que eu tenho certificação de comportamento, certificação de personalidade e certificação de caráter. Então, são várias vertentes diferentes. Nem dá para falar de tudo no mesmo dia, porque vai ficar gigante. Então, eu acho o tema incrível, mas eu prefiro ir respondendo a perguntas de vocês, porque aí eu consigo falar o que vocês precisam ouvir, porque senão vai ficar tudo muito grande, tá bom? Obrigada, você é sensacional, brilhou. Ó, vamos fazer isso, tá, Paloma? E fica tranquilo. Agora, sempre lembrando, gente, o mantra de hoje é um dos pontos para você declarar minha carreira, minhas regras. Vamos lá. Para você poder meter aí a hashtag minha carreira, minhas regras, primeiro ponto, parar de olhar para a empresa. Esquece, a empresa não te dá oportunidade, manda embora, não sei. Para de olhar para isso num primeiro momento. Depois você pode pensar se você quer continuar trabalhando lá ou não, baseado nesse aspecto, mas por enquanto, para. Finge que não é assim. Uma vez que você para de olhar para isso, você vai olhar para o que você pode fazer, aonde está a sua influência nesse processo. E ao olhar a influência nesse processo, como que eu gero dois grandes movimentos para declarar minha carreira, minhas regras? O primeiro, eu não posso ser uma pessoa solitária. Eu não posso estar fazendo uma liderança informal e essas pessoas não saberem. Eu não posso ser um profissional que entrega um excelente relatório que só o meu chefe sabe. Porque quando eu fico escondido na caverna, na caverninha, eu sou um excelente profissional, mas eu estou escondido, eu estou secreto. E se eu estou secreto, como é que a empresa vai saber que eu sou bom? Como é que a empresa vai me promover? A empresa não quer apostar, ela só vai colocar na posição quem ela tiver garantia que vai conseguir dar conta. E, baseado nesse aspecto, por outro lado, toda empresa precisa mudar, precisa crescer, precisa melhorar, mas as empresas têm medo, as pessoas têm medo de inovar e dar errado. Então, qual é o ponto principal para você declarar o hashtag Minha Carreira, Minhas Regras? Primeiro, entender que não é sobre a empresa, esquece a empresa, olha para você, olhando para você, como que você consegue entregar algo de valor para a empresa e que você só tenha que mostrar o resultado depois que você já tiver concluído. Lembrando que esse resultado não pode ser apresentado única e exclusivamente para o seu chefe. Outras pessoas precisam ver, porque nesse jogo corporativo, se você tem um chefe que se sente inseguro, como é o caso que a Eliana botou aqui, se ele se sente inseguro, ele vai fingir que você não fez esse projeto. E aí você tem um projeto incrível na mão, que ninguém sabe, só ele. E ele vai guardar 7 chaves, porque ele não vai correr o risco de mostrar e, de repente, a empresa cogitar a possibilidade de mandar ele embora para colocar você no lugar. Tá bom? Então, esse é o ponto principal. Esses são os tópicos principais do Minha Carreira, Minhas Regras, que vocês, meus queridíssimos alunos, fazem tanto, e a partir de hoje, vocês que estão aqui sempre me assistindo também tem que começar a declarar, tá bom? Tudo é estratégia. E você precisa sair se tornando um estrategista de carreira. Quanto mais estrategista da sua carreira você for, menos você cai nessas armadilhas, tá bom?
Tchau, tchau, pessoal.